É isso aí, pessoal. Mais um podcast. A vida é um caos, a minha vida é um caos, a sua vida é um caos, a vida de todo mundo é um caos, mas não tem problema não, porque aqui eu trago pessoas para amenizar um pouco o caos que habita em você. E hoje eu tô aqui com meu grande amigo, cliente, parceiro e pica das galáxias do mundo do MMA, Antônio Cara de Sapato. Antônio, se apresenta pra galera aí, vambora, meter obrigado. bronca. Caraca, fenomenal aí a apresentação, hein, Pet? Gostei. Tu é o primeiro que não ri da minha apresentação. Segura uma. Não ri da minha apresentação. Segura. Pô, achei demais, cara. Achei demais. Pô, radialista, pô, cara, tá louco? Nutricionista, radialista, podcaster. O bagulho é doido aqui, né? É isso. Então fala pra galera aí, Antônio. Mete bronca aí. Então, quem não me conhece, né? Antônio Carlos, mais conhecido como Cara de Sapato, atleta, 32 anos e agora me preparando para mais uma cirurgia, né? Pô, Tony, eu fiquei feliz, mas fiquei triste ao mesmo tempo, né, cara? Porque porque era pra tu estar lá nos Estados Unidos, lá, Putz, pô, no meio do campeonato, cara. No meio do campeonato, porra, deu esse problema, né? Ah, cara, nem fala, é coisa do esporte, né? Não tem jeito. Eu, pô, tava vindo muito bem, consegui ganhar o cinturão no ano passado, na temporada do ano passado do PFL. E, cara, esse ano, uma semana antes, na verdade, da primeira luta, velho, eu tive uma lesão no joelho, né? Tive uma lesão parcial ali que ficou, cara, me incomodando muito. Né? A primeira luta eu fiz ali, graças a Deus foi muito rápido, foram 27 segundos. E, pô, rápido. graças a Deus, porque se não fosse, cara, eu não sei como é que teria sido, assim, o resultado, porque meu joelho tava muito ruim mesmo, sabe? E aí, depois disso, aí eu fui, pô, muito fortalecimento, fisioterapia, tudo pra ver se a gente conseguiria, tipo, pelo menos terminar essa temporada, né? Que a gente tava vindo muito bem, pô, tava super confiante, treinando super bem. E eu falei, cara, falei com vários médicos, a gente fez, pô, vários tratamentos ali, fez tratamento com célula-tronco, fez bastante fisioterapia todo dia, fortalecimento. Ainda conseguimos fazer a segunda luta, mas aí agora realmente o que era um rompimento parcial se tornou um rompimento total e ainda teve uma lesão no menisco, então mesmo agora não tem mais o que fazer. Cara, Agora não tem mais onde. Tem que entrar na faca, não tem jeito, né? tem que entrar na faca. E o lado, assim, o lado positivo é que eu vamos voltar, tipo assim, que eu não tava conseguindo me dar 100% nos treinos nem na luta, né? Esse ano eu não tava conseguindo por conta dessa lesão parcial. E o lado bom é que agora, na próxima temporada, a gente vai chegar a 100%, né? Com o joelho novo. Explica um pouco pra galera também, o Tony, sobre o esquema do PFL, porque assim, a gente tava trocando uma ideia um pouco antes ali, né? Uhum. Cara, eu acho muito foda a parada do PFL, porque assim, é meritocracia, né, cara? Como é que funciona ali? Explica pra galera como é que funciona o PFL. Então, cara, Que não é partido político. Exatamente. Não é partido político. Que aqui no Brasil era um partido político. PFL é Professionals Fighter League, né? Então, assim, eu sempre gostei muito. Desde a época que eu lutava no UFC, eu sempre gostei do sistema do PFL, né? Como é? Você faz duas lutas, né? Essas duas primeiras lutas você junta pontos para conseguir se classificar para os playoffs, que no caso seria, vamos dizer assim, a semifinal, né? E aí, dos 10 lutadores, passam 4, né? O primeiro vai lutar com o quarto e o segundo vai lutar com o terceiro. Enfim, quem passar vai para a final e quem ganhar a final vai ser o campeão da temporada. Então, total de 4 lutas para ser campeão, né? E fora isso, você também tem que juntar pontos. Então, você tem que, por exemplo, quando você finaliza no primeiro round, você tem os 3 pontos, são 6 pontos. 3 pontos da vitória, mais 3 pontos por ter finalizado no primeiro round, total de 6. Se você finaliza no segundo, 3 pontos da vitória, mais 2 pontos por ter finalizado nocauteado no segundo, 5 pontos. No terceiro, 4 pontos, né? 3 da vitória, mais 1. E se você ganhar por pontos, apenas 3 pontos. Então você tem que também, além de ganhar, você também tem que se preocupar em lutar bem, conseguir, por exemplo, uma luta rápida, conseguir um resultado, enfim, o quanto antes melhor para você se posicionar e conseguir passar para os playoffs também, né? Porque pode ser que você ganhe as 2 lutas e talvez você nem vá para a semifinal. Então é uma coisa assim que eles estimulando também a luta ser mais vendável, né? A luta enfim,
ser melhor pra quem tá assistindo. Não, com certeza. É porque assim, porque às vezes eu vejo no UFC, o cara às vezes luta pra não perder. É. Ele não luta pra ganhar, né? Tem essa parada, né? O cara fica ali naquele jogo chato ali, e aí vai, né? Não sei o que lá, lenga-lenga. Pô, não PFL não. Pô, meu irmão, tu tem que acabar no primeiro round a parada, sacou? Se você conseguir finalizar no primeiro round, tipo assim, é melhor dos cenários, né? Você vê pra galera. É, o melhor dos cenários, exatamente. Você vê, a galera tem falado muito do Adesanya, que o Adesanya, pô, ele é sem dúvida um cara muito talentoso, mas é um cara que tem ganhado as lutas, assim, muito no lenga-lenga, levando a luta, sabe? Tipo, nada muito, sabe? Dos campeões, ele é quem mais leva a luta para o final, né? Por pontos e tal. Ele é o que tem menos finalizações, né? Dos campeões. O que tu esqueceu, tu pode falar em inglês aí o termo, que a gente depois exatamente. traduz. Às vezes Cara, eu falei isso com meu irmão hoje. Cara, eu tô esquecendo tudo, velho. Eu não sei o que é isso. Cara, lembra que a gente tava trocando ideia uma vez no telefone? Tu ficou um tempão assim, caraca, qual é o nome daquele negócio mesmo? Aí tu falou, almond. Eu não lembrava que era amêndoa, o nome amêndoa, não lembrava caraca, amêndoa. velho, Deu branco, né? falar môndega, sei lá, meu irmão, às vezes pô, eu tô morando um tempo já lá, né? Então às vezes você confunde um pouco assim. Você tá lá há quanto tempo já, Tony, lá nos Estados Unidos? Cara, vai fazer quase 8 anos, né? Quase 7 anos e meio, mais ou menos, que eu tô morando lá nos Estados Unidos. Apesar de conviver com muito brasileiro, né? Então eu falo muito português por lá. Mas, enfim, queira ou não, a gente, mesmo parece brincadeira, mas a gente vai esquecendo algumas coisinhas assim que do dia a dia, até entre os brasileiros a gente termina usando alguns termos em inglês mesmo, sabe? Vocês fazem um crossover de língua aí, né? Americaniza alguns termos, Americaniza alguns termos lá. Até porque, tipo assim, às vezes queira ou não, na academia, tem muito brasileiro, mas a gente tá rodeado de americano, né? Então, às vezes, até para não ficar um negócio, tipo, para ser mais educado, assim, perto deles, a gente não ficar falando português, que eles não estão entendendo nada, a gente tenta falar em inglês para que eles possam interagir com a gente, entender o que a gente tá falando, né? Forma mais educada, assim, quando a gente tá perto dos gringos. E outra coisa também, né, o Tony? Porque assim, a tua raiz é do jiu-jitsu, né? Tua raiz é jiu-jiteiro. Fala um pouco da tua trajetória no jiu-jitsu, porque assim, você foi um mega campeão também de jiu-jitsu, né? Que hoje seria o teu ponto forte hoje dentro do MMA, o jiu-jitsu. Sem dúvida. Sem dúvida. Sempre, tipo assim, todas as minhas lutas, o MMA você não pode ser unidimensional, né? Você tem que, enfim, tentar dominar todas as áreas, né? Mas, sem dúvida, quando eu vou pro chão é onde eu me sinto mais confortável, onde eu sinto que eu tenho que eu tenho uma superioridade, né, sobre meus adversários. Superioridade pra caralho, né? Pouca superioridade. Superioridade boa. Né, eu me sinto muito confortável porque, cara, afinal eu fiz isso a vida inteira, né? Eu competi, campeonatos grandes, né? Fui campeão mundial 2 vezes, fora outros campeonatos brasileiros, sul-americano, pan-americano. Então, realmente, enfim, lutei com os melhores da área, né, do jiu-jitsu. Então, quando eu vou pro MMA, que geralmente é difícil ter alguém com um jiu-jitsu muito afiado. Você até encontra alguns, tem muitos, né? Na minha categoria, não me vem na cabeça agora quem é um grande nome assim do jiu-jitsu. Mas, por exemplo, no você tinha Verdun, tem a Bochecha, que tá agora também, né? Você vê o Charles do Bronx tá mandando muito bem no jiu-jitsu, manda muito bem no jiu-jitsu. Apesar de não ter, lutado, acho que ele nunca conquistou um mundial, assim, mas é um cara com jiu-jitsu super afiado, porque mesmo não tendo conquistado grandes títulos no jiu-jitsu, ele sempre teve um jiu-jitsu muito competitivo, sabe? Durinho, né? Você tem uma galera boa. O Demian, né? Que era... o Demian, ele sempre vai tentar jogar pro chão, sério. O Demian era o cara que melhor representava o jiu-jitsu, porque era o que ele sempre buscava a luta do chão, velho. Você vê o Durinho ainda troca, eu ainda também... arrisco ali em cima, né? O próprio Verdun também tem nocautes e tal, mas o Demian era, meu irmão, jiu-jitsu assim, purinho, né? Então era um cara que representava muito bem a nossa arte ali. O Demian também chegou a ser campeão mundial? De jiu-jitsu, acredito que... Cara, o Demian foi... Eu não lembrava muito da carreira dele nas faixas anteriores, mas na faixa preta ele se destacou muito bem. Era outra época, né? Eu sou um pouco mais novo que o Demian, mas eu acho que ele foi campeão mundial de preta, sim. E depois foi pro UFC e arrebentou lá no UFC, né? Lutou pelo cinturão e tal. Infelizmente não conseguiu conquistar o cinturão, mas sempre foi um cara que estava lutando com os melhores e sempre batendo de frente. Show de bola. Fala um pouquinho também, o Tony.
Eu chamo de Tony, né? Porque a galera todo mundo chama de sapato. Tem De galera sapato. de sapato, né? Mas eu chamo de Tony, já conhece já há bastante tempo. Fala um pouquinho como é que foi a tua entrada dentro do mundo do MMA e como é que foi a sua história dentro do UFC, né? Você começou a sua carreira, assim, no MMA já antes, mas teve um pulo do gato ali, né? Que foi o reality show do UFC, né? O The Ultimate Fighter, né? Então, cara, eu comecei no MMA porque eu comecei a treinar jiu-jitsu em Salvador com o professor Yuri Calton e o professor Renato Velame. E na mesma época que eu comecei, quem começou comigo foi o Cigano, né? Então eu comecei, né? Tipo, treinei uma semana, na outra semana o Cigano começou também. E muitas vezes o treino era eu, o Cigano e o professor, né? E a gente, o Cigano na época, cara, ele começou tarde, inclusive. É um cara que eu falo muito assim, que é um grande irmão que eu tenho, um cara que Eu não sabia que ele tinha começado tarde, não, cara. começou com, cara, o primeiro contato do Cigano com as artes marciais foi aos 21 anos de idade. Na época eu tinha 15, o Cigano tinha 21 e aos 27 ele era campeão do UFC, né? E ele começou diferente do que todo mundo acha, que ele teve uma carreira no boxe e tal, porque foi onde ele se destacou, né? Foi no boxe, os grandes nocautes aí que ele teve, foi como ele se tornou campeão do mundo também, nocauteando o Caim Velasquez. Ele começou no jiu-jitsu, né? E a gente treinava junto, era eu e ele e várias vezes era eu, ele e o professor, né? E é realmente um cara muito talentoso, assim, um cara que foi muito influente na minha carreira dentro do esporte, porque a gente estava sempre junto, né? Se tornou um ídolo e um grande amigo também. Então foi mais ou menos assim que, tipo assim, foi por conta dele, né, que eu iniciei no MMA também, porque tinha a equipe lá, a gente terminou ajudando algumas pessoas, né? Como o Cigano sempre foi grande, sempre foi forte, eu também, apesar de ser novo, eu tinha 15, 16 anos, eu sempre tive um porte e eu tinha uma habilidade ali no jiu-jitsu, então eu comecei a ajudar o pessoal do MMA no jiu-jitsu, né? Isso com 15 anos de idade? Com 15 e 16 anos, mas só pro jiu-jitsu. E depois meus pais se separaram, eu fui morar em João Pessoa com minha mãe, né? Isso era em Salvador, né? Quando meus pais se separaram, eu fui com minha mãe para João Pessoa. E aí me dediquei bastante lá ao jiu-jitsu. Meu professor, que, cara, era um cara muito bom, um cara super didático, que era o Bob, né? Helder Medeiros, que foi quem me deu a faixa preta. E, enfim, em 2012 eu tava na Austrália e eu tinha muito essa ideia já de ir pro MMA, sabe? Eu assistia, vi o Cigano sendo campeão do mundo, parceiro também. E quando eu vi o Cigano foi fazer uma visita na Austrália, eu tava na Austrália dando alguns seminários. E eu falei, o Cigano tá aqui, vamos se ver, vamos marcar alguma coisa. Aí saímos pra jantar, a gente foi pra uma festa lá do UFC, alguma coisinha que teve lá do UFC, foi algo de um TUF que era Austrália versus Inglaterra, né? O TUF Nations. Foi alguma coisa do tipo assim, a gente foi lá, eu fui com ele, depois a gente saiu pra jantar, começou a conversar, ligamos pro nosso professor da Bahia, que é Yuri Calton, ligamos, falamos com ele. E eles começaram a botar pilha pra eu ir para Salvador para iniciar um treinamento de MMA. Eles, vamos lá, cara, você me ajuda com jiu-jitsu, eu te ajudo com boxe, e assim a gente vai. E eu tinha essa vontade já dentro de mim, né? E eu falei, pronto, beleza, eu tenho o Mundial em julho, depois disso eu vou para Salvador. E aí vou começar o treinamento de MMA, né? Não foi logo depois do Mundial que eu fui para lá, né? Eu terminei indo eu só voltei pro Brasil mais ou menos em novembro para dezembro. E, cara, comecei a treinar, né? Voltei pro professor Yuri Calton, que foi... Yuri me deu faixa azul, né? Eu era novinho. E aí tu pegou a preta com quantos anos? Peguei a preta com 20 anos. Cara, foi muito rápido, porque eu saí da azul, em 2018 eu era azul, em 2020 eu era preta. Em 2 anos eu saí da azul pra preta. Foi rápido. Porque eu tava ganhando sempre os torneios, né? Então ele mesmo, não tem mais o que fazer, toma aí a faixa preta, né? Aí voltei lá, treinei com o professor Yuri Calton, comecei a treinar boxe com o professor Dória, que foi quem... foi assim, a minha linha de boxe é do professor, né? Eu sempre que posso tô indo lá pra Bahia também para treinar com eles. Inclusive, esse tempo aqui no Brasil, depois que eu já tiver um pouco melhor aqui do joelho, eu já pretendo ir pra Bahia também para, enfim, treinar lá com o professor. E aí foi, cara. E aí treinamos, comecei a treinar em dezembro de 2012. Em julho de 2013, eu fiz a minha primeira luta de MMA. Aí foi julho,
setembro e outubro. E aí saiu a inscrição para fazer o TUF, né? Que eu precisava de 3 lutas. Na verdade, na época eu tinha 2 lutas só. Eu tava viajando com o Cigano para uma dessas lutas dele. E ele me pedia sempre para acompanhar ele e tal, dar um suporte a ele. E saiu a inscrição que ia ser peso pesado e peso médio, o TUF. Eu falei, meu irmão, vou em qualquer uma das duas, né? Que vamos que vamos. E eu terminei tendo que fazer mais uma luta, porque eu precisava de 3 lutas. O professor Dória organizou, junto com o professor Yuri, com a galera lá. Mas essa luta tu fez na pesada ou não? Eu fiz tudo de pesado. Não, eu fiz... essa foi de pesado. Eu não era pesado. Eu era até mais leve do que eu sou hoje. Na época eu pesava tipo 93 quilos. Né? Então tu lutava na médio, na verdade. Não, eu lutava de meio pesado porque eu nunca tinha perdido peso. No jiu-jitsu eu nunca tinha feito peso de peso, nada disso. Jiu-jitsu é diferente, exatamente. Entendeu? Uma galera perdia peso. Eu não, porque o jiu-jitsu era o seguinte, você pesava e já lutava. Então você saía da balança para já lutar. Então você fazia a desidratação, todo aquele processo que a gente faz hoje, não era algo... Cara, não é legal. Não valia a pena. Não vale a pena. Entendeu? O cara fica debilitado. Fica debilitado, entendeu? Exatamente. E às vezes você fazia, tinha dias no campeonato de jiu-jitsu que eu fazia 10 lutas. Então imagina, não dá, porque eu lutava peso absoluto. Então como eu também já estava acostumado a lutar absoluto, eu falei, meu irmão, já lutei com uns caras pesados. Absoluto é que não tem limite de peso, né? Então, quem não sabe é isso, né? Você tem a sua categoria, eu lutava de categoria pesada, que era até 94 quilos com kimono. O kimono pesava em média aí 2,3 kg, 2,5 kg, com a faixa também, né? Tudo. E lutava categoria absoluto também, que era sem limite de peso. Então já lutei com um cara de, meu irmão, 180 quilos, tá entendendo? Tipo assim, um negócio bizarro. Eu não sabia, não. E na época da MMA, quando saiu lá, eu falei, cara, eu tenho que fazer mais uma luta. A gente arrumou uma luta, eu fiz uma luta, assim, muito rápido, eu tava com Cigano, mas eu tava sempre treinando e tal, tava sempre no shape, tava me preparando sempre, até porque era um período de muito aprendizado, né? E assim que a gente chegou da viagem, a gente veio dos Estados Unidos já pra, meu irmão, com 3 semanas já tive a terceira luta, consegui a vitória, e me inscrevi no TUF, né? E eu falei, cara, o que tiver, tipo, qualquer categoria que fosse, eu conseguiria lutar. Eu nunca tinha feito perda de peso. Então, na verdade, assim, dentro de mim, eu ainda tava meio que, cara, eu ainda prefiro ir de pesado, sabe? Por quê? É melhor ganhar peso do que, ter que secar pra cacete. E tipo assim, eu nem ganhei peso e nem eu fiquei no meu peso. Por quê? Eu acho que foi até um erro da galera que foi pra lá. Muita gente que lutou na categoria pesado não era de fato peso pesado. O Vitor não era peso pesado. O Vitor não era. Todos eles eram mais pesados do que eu. Né? Isso era nítido. Isso era nítido. Todos eram mais pesados do que eu. Mas muita gente subiu e começou a lutar num peso que ele não estava acostumado a treinar, que ele não estava acostumado a lutar, entendeu? Então acho que isso daí até afetou alguns atletas lá, sabe? E tinha um espaço pequeno entre uma luta e outra. Exato. Então, porra, o cara... tinha aquele rebote ali do corte de peso. Depois ele não conseguia. Devia ser horrível para bater peso de novo. Né? Eu não sei porque eu não fiz, mas assim, eu via que a galera sofria bastante com isso. E outra coisa, você às vezes não sabia quando você ia ser escolhido para lutar. Sabe por quê? Tipo assim, quem ganhasse a prova anterior escolhia a luta. Então, de repente, sei lá, eu era o Shell Sonnen, né, que era o treinador, e o Vanderlei. Então vamos lá, o Vanderlei ganhou a prova, eu era do time do Vanderlei, ele ganhou uma prova lá que a gente ia escolher a luta. Então ele já sabia que ele ia, por exemplo, ele ia me colocar para lutar, mas o outro time não sabia quem é que ele ia escolher para lutar comigo. Entendeu? Porque era ele que fazia o casamento da luta. Quem ganhava a prova fazia o casamento da luta. Então vamos lá, você tava ali relaxadão e tal, eu disse, meu irmão, daqui a 3 dias você tem que lutar. Porque era o dia do anúncio, o dia da perda de peso e o dia da luta. Entendeu? Então, assim, se o cara tivesse de bobeira, o cara, meu irmão, ou às vezes talvez nem batesse o peso. Então ele tinha que estar pronto ali pra... Então eu falei, meu irmão, nunca perdi peso, velho. Tal, não, eu lembro que teve, eu não sei qual foi a edição, que tinha um garoto que acho que era da Leve, né? E ele tinha que, ele não lutou porque, cara, deu uma parada, deu um problema, falência renal lá. Foi o Rodrigo Dan. Foi o primeiro TUF. Mas foi o primeiro, né? Eu acompanhei todos, cara. Ele começou a sentir uma dor nas costas e tal, também acompanhei. E aí ele não conseguiu lutar, porque foi ver, desidratação forte e tal. Isso mexe com o físico da gente, né, velho? Porque qual é o problema, Antônio? Tu faz uma primeira desidratação dessa, tu faz a luta e tudo mais, beleza. Cara, depois quando tu volta... Quando o cara acaba a luta, o que ele faz? Vou comer igual um louco. Aí você tá comendo igual um louco. Meu irmão, dá um rebote no corpo. O cara ganha, às vezes,
às vezes ele ganha muito mais do que ele tava antes. Então, às vezes, pode dar um rebote de 15 quilos, cara. E aí, depois, pra tu lutar 2 semanas depois, não tem como tirar, cara. Cara, eu vou te falar que eu comecei a ganhar peso depois que eu comecei a fazer a perda de peso. Sabe? É engraçado, né? Exatamente Então, por isso, porque eu acho que, tipo assim, eu por causa dos rebotes, das por causa subidas. dos rebotes, porque eu, bati 84 quilos. Antigamente, tudo bem que eu fui ficando mais velho também, né? Mas assim, eu, bati 84 quilos e aí depois que eu bati o peso, velho, cara, meu irmão, vou tirar o atraso, porque já eu tenho que fazer outra dieta pra voltar, né? Pra bater o peso de novo. Então eu ficava nessa, eu dizia, meu irmão, tem que tirar o atraso, tem que comer, tem que... E o corpo parece que pedia, sabe? Não era nenhuma coisa... Sei lá o que era aquilo, velho. Era uma... Tem explicação técnica, Tem mas explicações técnicas, mas não cabe aqui a gente entrar nesse assunto. Eu não sei dessa explicação, não, velho. Eu sei Não, que eu queria isso, passar o dia comendo. isso. Era, a minha vontade era essa. Porque, depois que bati o peso. Tem uns claro, hormônios que controlam a saciedade, a fome, e aí a porra toda fica descontrolada pra cacete. Cara, eu vou te falar, eu tava simplesmente entupido, assim, ó, barriga, o estômago pra frente, assim. Eu falei, não, mas só mais um pouquinho aqui e tal. Aí, meu irmão, tá ligado? A vontade de comer era, é um vício mesmo, sabe? Gula. Porque, caralho, aí tem essa questão dos hormônios, essa questão técnica que eu não entendo nada. Não tem mas problema. a vontade, quem tem que meu saber irmão, o pet, tu faz o corte. Eu falei, Pet, resolve aí, meu irmão, não tem nada a ver com isso, não. Mas era isso mesmo, velho. E principalmente nas primeiras dietas que eu não fiz bem, né? Inclusive, depois foi quando até entrou o doutor Rodrigo também, o doutor Rômulo e tal, que foi que me apresentou também você, né? O Rômulo e tal. O doutor Rômulo, pô. Eu quero trazer ele aqui, mas tá enrolando pra vir aqui, o doutor Rômulo. E aí, cara, eles me deram um suporte absurdo também, assim, sabe? Mudou minha dieta, porque, mano, eu comia só... Pra bater o peso, eu comia alface, meu irmão, e tilápia, sabe? Era pra minha dieta. Aí quando eu vi, eu tava comendo, meu irmão, batata, não sei o que. Eu falei, meu irmão, isso aqui é um sonho, né? E aí depois a gente também trocou ideia, eu comecei a repor também com aquela questão do arroz, né? Fez uma diferença absurda, eu senti muito isso daí. Repor que você diz depois da pesagem, depois né? da pesagem. E até hoje a gente faz isso daí, né? Então, meu irmão... Mas agora tu não bate mais peso, né? Porque agora tu tá no peso. Praticamente, O que eu vejo, assim, eu vejo que hoje o teu jogo, você leva muita vantagem, porque assim, tu não tem que sofrer pra cacete pra bater 9,3, sacou? E aí, cara, aí é visível, na boa. O que eu acho visível, assim? Pô, a gente lutava lá, entrava com 84 quilos, tu tinha que baixar às vezes assim, tu tava às vezes em 96, 97, tinha que perder lá 12, às vezes 13, 14 quilos. E aí, a gente conseguia bater o peso, conseguia recuperar, mas, cara, na hora da luta, até a tua feição era diferente, cara. E assim, com 9,3, tu entra com uma energia, assim, mano. É surreal. Então, assim, cara, eu peso normalmente aí meus 98, chego a 100, eu não vou muito além disso não, sabe? Mas esse aí é meu... É o peso que geralmente eu venho mantendo assim, né? 98, 100. E pra 93 é mole, pô. Pra 93 não, mole, pô. Não, mole. Você dá uma faz uns roundzinhos já era. Diminui um pouco a água, já bate. Cara, deixa eu botar água aí. É bem isso mesmo, sabe? Eu não, meu irmão, desidrato um pouquinho ali no último dia, faço uma dietinha muito suave, nada demais, sabe? Não fico morrendo de fome, nada disso. E, bato peso suave, recupero bem também, me sinto bem, sabe? Entro mais alegre, Porque, cara, aquela dieta mesmo que eu fazia pra perder, sei lá, 15 quilos meu irmão, antes. Perdi isso um mês, 3 semanas. Cara, era chato, você ficava com fome, sabe? Então, e terminava não rendendo tanto no treino. Na luta, eu sentia que eu não recuperava 100%, sabe? O primeiro round não é o meu melhor round, normalmente, mas tava sendo, sabe? Não, porque o segundo depois, cara, já tá sem energia nenhuma, cara. Não tem jeito. Exato, eu sou um cara que, por exemplo, eu fui na natação, né? E na natação, as minhas melhores provas, você tem o velocista, né? Que é de prova rápida, o fundista, que é de prova longa, e o meio fundo, que chama, que é aquelas provas entre 200 e 400 ali. 100, 200, 400. 100 ainda é mais para velocista, mas a minha melhor prova era 200. Então, tipo assim, você via que o meu corpo não é um corpo daqueles caras, tipo, tem muita gente que, meu irmão, o Belfort, por exemplo, o primeiro round dele era fenomenal, né? Depois caía muito e tal, mas eu era um cara que ia muito bem. Então, meu segundo round, terceiro round, eram os meus melhores rounds, sabe? E não tava sendo muito ruim. Acho que por conta dessa perda de peso aí, né? Mas, enfim, voltando àquela questão do TUF, eu terminei sendo chamado para lutar de peso pesado,
Eu falei, bom, foi até melhor. Por quê? Porque eu treinava com o atual campeão mundial dos pesos pesados, que era o Cigano, né? Ele sempre levava uma galera para ajudar ele nos camps também. Então não era só eu, né? Tinha uma galera grande. A galera também, todo mundo peso pesado. Então, meu irmão, tava acostumado a treinar com esses caras. Eu falei, cara, para mim vai ser até melhor lutar de peso pesado, entendeu? E onde eu senti uma diferença muito grande é que eu sentia que eu era mais rápido, mais habilidoso do que o pessoal que tava lutando no peso pesado. Entendeu? Então, Não, mas assim, eu lembro eu lembro dos vídeos, né, cara? Porra, tu era metade do tamanho dos malucos. Era pô, muito e eu era menor, cara. moleque. Eu disse, meu irmão, era louco, né? Hoje em dia eu acho que eu não faria, sabe? Na época eu fiz. Eu falei, Exato. caraca, que é isso? Eu era muito maluco. E Não, aí, porque o problema do peso pesado, meu irmão, é a marreta que o cara tem, mano. O cara encaixa irmão, fudeu, mano. caraca, não, eu fico me imaginando um cara dando um chute na minha perna com aquelas pernas de elefante dos caras sabe? Meu irmão falava assim, meu irmão, os caras eram fortes, pô. Era, pô. Tinha uns caras. Tinha um maluco de 115 lá, não tinha um maluco. 116, pô, o Pezão, pô, luta hoje é meu parceiro, o Pezão, a gente treina junto, mas, meu irmão, já viu o tamanho do Pezão? Ele perde peso hoje em dia pra bater peso pesado, pô. Que isso, Entendeu? cara? Ele tava Sério? com 116 quilos na época, meu irmão, com 93, 94 ali. Cara, eu pesava até com o microfone no negócio do programa pra dar mais peso na balança, pra dizer assim, não. Ele Pesava de pesadinho. roupa, com microfone. Pô, tá louco, pesava de tudo, velho. Botava até areia no bolso. Porque, meu irmão, os caras eram mais pesados. Eu não queria ficar, tipo, eu era levinho mesmo. Entendeu? Mas eu fui de peso pesado e, cara, acho que foi coisa de Deus mesmo, porque deu tudo certo e a gente conseguiu sair campeão, né, no final. Mas aí depois você teve o contrato com o UFC. Chegou a fazer a luta meio pesado no UFC Fiz também uma ou não? luta de meio pesado no UFC. Foi a minha primeira luta. E foi quando eu decidi, assim, eu pensei, eu disse, cara, eu cheguei agora num nível muito alto, né, de competição, né? Então, pô, pesava ali. Eu tentei botar mais um pezinho, mas eu botei 95 quilos, entendeu? Eu saí de 93 para 95, 95,5, perdia 2,5 kg. Beleza, recuperava, lutava com 95, os caras lutavam com 105, entendeu? Então, tipo assim, falei, meu irmão, tá ruim. E aí O John Jones da vida sobe com quantos quilos, assim, deve subir pós-luta? com isso. Eu acredito. 105? 105? Eu acredito que o normal, cara, assim, o normal tem gente que sobe mais, tem gente que bota 15, 20 quilos. Eu acho um absurdo. Cara, assim, vou te falar, não é vantajoso. Não é vantajoso, Não é também vantajoso. acho que não. Eu botava 10 quilos, né? Eu pesava 84, lutava com 94, né? Não, 93, isso, quando a gente fazia o corte. é. Isso. Entendeu? Cara, tinha gente lá que lutava com, meu irmão, botava 15, 20 quilos que eu dizia, caraca, não acredito. Acho que era o Tibau, cara. O Tibau, ele Tibau, 18. é amigo meu também, botava 18, botava peso pra cacete. Eu dizia, meu irmão, não... Caraca, eu não consigo, eu nem consigo, velho. Não consigo, juro a você. Eu posso, meu irmão, comer um caminhão que eu não vou conseguir. Cara, mas não é só isso não, cara. No caso dele ali, é porque ele não tava... assim, minha visão como profissional da parada. Não profissional da luta, profissional da Dos nutrição. pesos, né? Cara, ele não tava... Ele tava muito... Assim, tinha que fazer umas... Ele devia fazer umas paradas Sofria muito... muito, Sofria velho, muito pra bater aquele peso. Cara, ele já saiu carregado. Saiu carregado, assim, e ainda tem que entrar na sauna e carregado. E, cara, isso pra mim é... Cara, Você, perde, tipo perde... assim, ó, Não, vai lutar mal, cara. Depois... Não, e outra coisa, tipo, uma parada que eu senti, tipo, meu irmão, mexe até com os hormônios, entendeu? Pô, cara, mexe com Mexe tudo, com os cara. hormônios todos, Mexe entendeu? tudo. Então, tipo assim, a tua testosterona deve baixar fazendo esse tipo de Tudo coisa. fica ferrado. Tudo deve ficar uma bosta, né? Então, e tipo assim, só que qual o negócio? Naquela época o UFC não tinha um sistema antidoping que tem hoje em dia. Então a galera também tomava os produtos, entendeu? Ah, entendi. Tomava diurético. Tomava mesmo, tomava diurético era o de menos que eles tomavam. Pô, Não, outras paradas também, né? os caras tomavam de tudo. Então, tipo mas assim, agora tem doping, porra, surpresa, né? No meio da parada. agora a usada, né? Que é o órgão que, meu irmão, o órgão que pegou Lance Armstrong, entendeu? Um órgão, pô, super respeitado e tal. E que, meu irmão, testa os caras, tipo, teste surpresa. Você tá em casa, 7 horas da manhã, os caras bate lá e diz, vem cá que a gente vai testar, filho. Então, tipo assim, eu adorei, porque eu, pô, nunca tomei nada, nunca tinha feito nada, e os caras, meu irmão, você ia olhar pros caras assim, você dizia, meu irmão, que é isso? Os caras não tão puros, não, né? E foi o que aconteceu também com esse cara que eu lutei na minha primeira luta de meio pesado e eu perdi lá no UFC pra esse cara, foi por pontos e tal. No final quase finalizo também, mas eu senti uma diferença muito grande ali dessa parte física. O cara é muito forte, eu peguei uma chave, um leg lock no cara, meu irmão, o cara não bateu, velho.
Sabe? Tipo assim, meu Não, irmão, encaixado. encaixadaço, sabe? O cara mesmo segurando na força da perna. Eu falei, mesmo, que é isso? Tô parecendo uma criança perto do cara. E aí foi quando eu conversei, eu falei, cara, eu vou ter que descer de categoria, né? Entendeu? E aí foi quando eu comecei a aprender um pouco, né? E sofri muito também por conta disso, né? E paguei também, né? Por não ter ainda uma orientação bem feita ali, sabe? Tanto E assim, falando, né, já que tu falou sem orientação, qual foi a maior cagada que tu já fez assim pra corte, assim? Curiosidade. Cara, meu irmão, Maior loucura, porque eu conheço várias loucuras, tá? cara, eu nunca Não, falando desidratei. você Eu nunca especificamente. desidratei muito. Mas, meu irmão, pô, passava fome caraca, você não tá entendendo. Tipo assim, meu irmão, comia. Era tipo. Meu irmão. O máximo de carboidrato que eu botava, às vezes, num dia era, meu irmão, 2 colheres de tapioca, tipo assim, no café da manhã. No dia todo. Entendeu? Tipo assim, era bizarro. E aí, pô, teve uma que eu fiz, por exemplo, uma luta que eu fiz na Austrália. Cara, Austrália. 14 horas de diferença de fuso horário, você tendo que perder peso. A viagem, meu irmão, sei lá, 24 horas de voo, uma merda. E aí, pô, tu chega lá, meu irmão, e de dieta, tendo que perder peso. Vai fazer o quê? Comendo salada, um pouquinho de morango e não sei o quê. Tipo, essas coisas assim. Meu irmão, aí depois da pesagem, velho, eu vim naquele cafezão da manhã destruir. Meu irmão, juro a você, Pet. Porque como era na Austrália e era televisionado à noite nos Estados Unidos, então eu lutei pela manhã. Então a pesagem, que era antiga também, era pela manhã. Não é como é hoje, que a gente pesa e tem a pesagem, não. Era pela manhã que a gente também não estava acostumado. Aí eu pesei de manhã, cheguei no hotel, meu irmão, vendo aquele bifezão ali de café da Ah, tu manhã. pesou e depois foi comer. Ah, tá. Pesei, depois fui comer. Depois que eu, meu irmão, não hidratei direito, fui comer, velho. Comi de tudo que tinha no buffet. Juro a você, isso aí era tipo 9 horas da manhã. Eu fui comer de novo, porque eu não conseguia botar nada pra dentro 5 horas da tarde. Ou seja, não Cara, conseguia, cara, não não co- conseguia. Simplesmente não conseguia botar nada pra dentro, porque eu tava entupido de comida. Cara, Ou deve ter seja, fermentado. Chega aquele putz, monte deve ter da barriga fermentado, desse não tamanho, assim. absorveu merda nenhuma, entendeu? Né, pô, não absorveu nada, cara. Eu meti tudo pra dentro, com certeza, meu irmão, o corpo não absorveu quase nada ali daquilo ali, entendeu? E aí, pô, na luta eu senti muito, entendeu? O gás, meu irmão, pelo amor de Deus, eu tava ganhando, destruindo, mas, meu irmão, entendeu? Cansei, morri de um jeito que nunca tinha acontecido na minha vida. Exatamente por conta disso, entendeu? Eu tava bem, tipo, tava bem treinado e tal, mas, meu irmão, parada do corte de peso e depois ainda, né? Porque você tem que, pô, manter uma certa, né? Você tem que se manter focado no depois também, né? Pra não chegar e destruir, porque você ainda tem uma luta, né? Então, meu irmão, cara, isso foi muito ruim pra mim. Muito, muito, muito ruim mesmo, sabe? Quando eu fiz a primeira dieta lá, tu não achou assim, cara, essa quantidade minha. Será que eu vou? Será que essa quantidade toda de carboidrato não ficou bolada, não? Fiquei Porque a demais. minha Eu dieta falei, de meu irmão, corte eu faço umas paradas meio doidas, né? eu falei, caraca, meu irmão, será que eu vou bater o peso mesmo? Eu tô achando que isso aqui não vai dar certo, não, velho. Todo mundo. Aí eu ligava direto, porque eu ligava direto, meu irmão, tu tem certeza, velho? Tá, ó, a parada não tá, não sei não. Aí, mas foi, né? A E gente foi, batia o bateu peso. bem demais, como nunca, velho. Como nunca tinha batido antes. Logo depois dessa minha luta da Austrália, foi que eu procurei uma ajuda mesmo. Foi quando eu conheci o Dr. Rodrigo e o Dr. Romulo, entendeu? Ah, tá. Entendeu? Foi logo depois, entendeu? E aí depois eu vim numa sequência de 5 vitórias seguidas no UFC, né? Que eu só perdi em sequência de vitórias na época da categoria pro Robert Whittaker, que era o atual campeão, entendeu? Eu tava na melhor sequência de vitórias, né? Só perdia nesse número de sequências para ele e tava chegando lá. E aí foi quando eu tive questão da lesão, né? Que começou esse negócio de lesão e tal. Eu falei, meu irmão, o que é que tá acontecendo? Tô ficando velho, o que é que tá acontecendo? Não, sei. tá novo ainda, porra. Tá novo. Tem um gásinho ainda, porra. Tá novo, porra. 32 ainda, porra. Fala sério. Tem um gásinho ainda. O que acontece, Tony? Eu perdi o tesão no UFC, cara. Assim, pra acompanhar. Cara, eu acompanho, assim, MMA desde o Pride, sacou? Eu ficava assistindo Pride, aquela porra toda lá. Nunca lutei porra nenhuma, não sei nada, não sei dar um jab, nada. Mas sempre gostei de assistir, principalmente o MMA, né, cara? Uhum. E foi mal perder presente também. Não foi eu que... Deu um... Cuidado, tá cheio das paradas aqui embaixo. E aí, cara, eu perdi um pouco o tesão na questão do UFC. Cara, não é uma parada
meritocracia. Porque às vezes, porra, tu vê uns caras ali, cara, porra, igual a história do Jacaré, né, cara? O Jacaré, porra, sei lá quantas lutas, mano. O cara, porra, fez lá porrada de 10 lutas, 12, 15, sei lá quantas vitórias. Aí falou, não, agora você vai de... Aí depois, porra, aí ficou adiando. Ah, não, agora tu vai disputar o cinturão. Pum, aí o maluco perde. Eu não queriam acho que... botar só, né? Só queriam botar, não queriam botar nenhuma moleza, né, pra ele. Só queriam dar mesmo pedreira, Porra, só pra dele pedreira. perder mesmo. Cara... E ele foi limpando a porra toda. Ele, cara, ele destruiu tudo, mas os caras parecia que queria ver mesmo ele cair, né, cara? O UFC tem muito disso, né, velho? Tem muito. Então, eu acho o esquema do PFL eu acho muito foda, porque assim, cara, tu vai lá, meu irmão, tu faz a porra da luta maneira lá e pontua, e aí tu vai pra uma semifinal, final, porra, ganha lá o prêmio. Porque, pra quem não conhece, o campeão é $1 milhão de premiação, né? Tem essa parte maneira também, né? Pô, é bom demais. Cara, então, é meritocrático. Eu adoro o PFL por isso, né? Você já sabe o que você tem que fazer pra ser campeão. Você não tem que falar, você não tem que falar mal do seu adversário, até porque eu não tenho esse perfil, sabe? Eu sou um cara que eu gosto de gente, eu gosto de fazer novas amizades, eu gosto das pessoas. Eu não sou um cara que eu, porra, sabe, gosto de estar falando mal do outro, não sei o quê. Não é minha personalidade. Então, pô, por que eu vou ter que fazer isso pra tá me promovendo? Eu vou estar, meu irmão, vou estar sendo um fake ali, entendeu? Eu não gosto disso e não me fazia bem, entendeu? E o UFC entrou numa onda assim, numa linha muito disso daí, né? Pô, veio a era McGregor e tal, que o cara realmente é um gênio, é a personalidade dele, entendeu? Ele, mas aí foram, porra, vários outros lutadores sabe, mas ele puxando queria essa aquilo, linha, tipo né? assim, tu tinha que ser lutador, e tu tinha que ser ator, e tu tinha que ser, entendeu? Pô, tu tinha que ser muita coisa, cara, e ficar pensando, não quer que, sabe, criando, sabe, meu irmão, não dava, não era eu, entendeu? Eu não queria, o UFC, tipo, pra mim, o UFC foi muito bom durante um tempo, entendeu? Foi muito legal, eu tinha vontade de lutar no UFC, e eu lutei, fiz, pô, várias lutas no UFC, fora o TUF, que fui campeão, entendeu? Mas chegou numa época, sabe? Foi ficando cada vez mais esquecendo o lado esporte, né? O lado MMA, esporte ali, competição, e entrando nessa coisa do entretenimento. Que eu acho que é legal, mas eu acho que você tem que fazer uma junção dos dois, entendeu? O esporte em si já é entretenimento pra cacete, porque mesmo imagina, 2 caras saindo na porrada, entendeu? Tipo assim, se tiver uma briga na rua, meu, a primeira coisa que tu vai fazer é tu ver a galera só pescoçando ali pra ver. Então, tipo assim, já é muito entretenimento, entendeu? Mas não pode ser só isso, não pode ser só trash talking, a galera querendo falar e promovendo e tal. Não, tem um lado, meu irmão, competição. E tem que fazer sentido. Entendeu? Não faz sentido um cara que acabou de chegar, fazer 2 lutas, lutar pelo cinturão, e o Jacaré, por exemplo, ou o Demian, que a gente tava falando mais cedo, não, fazer 15 lutas, vitória, uma atrás da outra e tal, e não lutar porque o cara não porque fala, não dá hype, ou porque não dá hype, entendeu? Então, tipo assim, cara, entrou muito nisso. Quando o UFC, quando entrou a Reebok, eu achei que mudou bastante, né? Eu vivi um pouco antes, né, dessa era que entrou essa questão da Reebok e tudo mais. E quando o UFC foi vendido, piorou ainda mais, né? Que eram os irmãos Fertitta, e depois venderam para uma empresa, acho que é uma empresa chinesa, esqueci o nome, venderam por 4,5 bilhões de dólares, entendeu? Então, tipo assim, só que na época, velho, Maior investimento, né? Porque ela compara por, sei lá, 5 milhões e vendeu por... Acho que foi menos de 5, nem lembro quanto foi, entendeu? E venderam por 4,5 bilhões de dólares. Só que o que aconteceu? Na época que eles venderam, você tinha o McGregor em alta, entendeu? Lutando, campeão, com os cinturões, acho que tava com 2 cinturões, sei lá o que era. A Ronda tava lutando também, então era uma pessoa que também vendia muito. O John Jones tava fazendo várias lutas também. Então, meu irmão, os caras estavam com uma receita absurda, e eu acho que quando mostraram a receita, o pessoal falou, ó, isso aqui vende, você vai conseguir reaver isso daqui em tanto tempo, sei lá o quê. Mas, meu irmão, depois o McGregor perdeu e começou a não cair, não vou dizer cair, mas já não era mais a mesma coisa, entendeu? A Ronda parou de lutar, o John Jones já não estava lutando mais com tanta frequência, então acho que os caras ficaram desesperados por achar um novo, meu irmão, McGregor, sabe? Um novo garoto propaganda que vendesse, que criasse aquela receita. Enfim, tentaram isso de uma forma que eu acho que erraram. Entendeu? Eu acho que erraram muito. Por quê? E quiseram renovar muito o cartel também. Meu irmão, perdeu uma luta, tu sai. Tipo assim, meu irmão, caraca, então você não vai criar
vínculo com nenhum lutador. Eu acho que hoje a gente assiste qualquer esporte... De repente o cara, porra, perde uma primeira, mas depois, porra, embala a parada. Tem vários assim. O próprio Verdun, ele, porra, perdeu pro Cigano, aí saiu do UFC, entendeu? Lutou lá fora, ganhou vários, voltou e foi campeão do UFC, entendeu? Então, tipo assim, mas os caras não queriam fazer você... Eu acho que erraram, porque qualquer esporte que você assiste, você, queira ou não, cria uma certa... Você cria uma empatia com tal pessoa, você cria um vínculo com aquela pessoa. De alguma forma, você cria um vínculo com aquela pessoa, entendeu? Então, se você vê o McGregor, meu irmão, hoje você odeia ou ama ele, você quer assistir, você cria um vínculo com ele com alguma coisa, sabe? Com o John Jones ou com quem quer que seja, sabe? Com o Aldo, é a história dele, você procura saber, você tá vendo aquela pessoa lutar, então você termina criando um vínculo. Pô, já vi esse cara lutar. Caraca, esse cara lutou outro dia que eu tava, sei lá, num barzinho assistindo umas lutas. Ou, enfim... Você cria um vínculo. Então você vai, e às vezes você vai assistir um UFC, tem vários UFCs que hoje eu vejo, que eu olho o card e digo, caraca, eu não conheço ninguém aqui, velho. Ou no máximo você conhece os lutadores da luta principal, entendeu? Então você termina não criando um vínculo. Eu acho que eles erraram nessa estratégia, entendeu? Eu acho que eles deviam investir mais mesmo nos atletas que ele tem. E eu senti que no PFL eles fazem isso. Então eu gostei muito. É uma parada meritocrática, você ganhou... Você passa. Se você ganhou com mais pontos, você se coloca numa posição ainda melhor. Entendeu? Por quê? Porque o número 1, né, vai lutar com o número 4. Então, teoricamente, o número 4 é pior do que o 2 e o 3, entendeu? Não então, foi tão bem, né? Não foi tão bem nas outras lutas. Então, assim, é uma parada muito meritocrática, velho. Sabe? É um negócio que realmente faz sentido, né? Era como no jiu-jitsu. Você tinha os cabeças de chave, né? Tinha a chave de um lado, a chave do outro, né? Os cabeças de chave... estavam aqui do lado. Só ia se pegar ou na semifinal ou na final, entendeu? Então, tudo isso fazia muito sentido. No jiu-jitsu era assim, no PFL tá sendo assim, no UFC talvez já tenha sido, mas eu acho que se perdeu um pouco, né? No meio do caminho aí, mudou muita coisa. As pessoas do UFC mesmo, os próprios matchmakers, né? Que é quem casam as lutas, mudaram. O Dana White, depois que vendeu, ele ficou responsável por muita coisa, ele centralizou muita coisa, ele é um cara centralizador e que, enfim, viu esse negócio e trata a parada como business. E ele era um cara difícil de lidar, assim? Ou cara, no negócio, sim. Assim, o tratamento comigo, vou ser sincero, não tenho que reclamar, sabe? Das vezes que tivemos juntos e que a gente trocou uma ideia, ele foi mesmo educado, foi mesmo tudo isso, mas o cara... é um leão de negócio, então ele sabe fazer a negociação, sabe? Você chega lá, sei lá, pedindo tanto e ele te convence de que você merece 3 vezes menos isso daí, tá entendendo? Um negócio ele dá a impressão que é um cara marrentão, assim. Ele né? Ele é. Não, mas comigo assim... nunca foi, mas de fato eu vejo algumas atitudes que eu desaprovo completamente. E hoje, assim... lá no... Quais são os próximos passos aí, o Tony, dentro do PFL? Porque, assim, infelizmente, esse ano, porra, teve essa fatalidade, né, da lesão, mas pro ano que vem é de novo no PFL, né? Com certeza. Cara, PFL eu criei um vínculo muito bom lá, eu pretendo encerrar minha carreira no PFL, sabe? Ano passado foi o meu primeiro ano no PFL, foi um ano incrível pra mim, sabe? Eu ganhei muito bem as lutas, fui, enfim, campeão, né, da categoria. Enfim, financeiramente foi muito bom pra mim, profissionalmente também, cara, de todas as formas. Eu tenho lutado mais, né? Então tenho mais constância de luta. Ano passado eu fiz 5 lutas, velho. Né? Uma foi no UFC ainda em janeiro e depois foram 4 lutas no PFL e eu vou ter pelo menos 4 lutas garantidas por ano no PFL. Porque por mais que você não passe, eles ainda fazem um card pra lutar. Então, tipo assim, você vai ter uma constância muito maior. Teve anos do UFC que eu lutei uma vez, pô. Não conseguia fechar a luta, velho, sabe? Então, e ganha por luta, né? E a gente ganha por luta. Então, pô, pra mim, a bolsa que eu fechei foi muito melhor, entendeu? No final ainda ganhei aquela premiação, sabe? Então, cara, eu só tenho pontos positivos, sabe? A falar. E esse ano, infelizmente, eu não vou conseguir continuar. Eu já estava classificado para os playoffs, né? Eu estava com a luta marcada para o dia 5. Mas como eu tive essa lesão, enfim, me impossibilitou completamente de continuar. Mas agora é focar nessa recuperação, velho. Focar na cirurgia, né? Não posso fazer nada
pela cirurgia, né? Aí é com o médico, mas a reabilitação é toda comigo. Então, comigo com o fisioterapeuta, claro. Mas assim, me doar 100% a isso aí, né? A respeitar o protocolo, fazer tudo certinho, me dedicar 100% à fisioterapia. Assim que puder também, voltando aos treinos aos poucos, né? A parte física, tentar me manter, sabe, no melhor possível para quando eu voltar eu não sentir muito essa mudança daí. A gente vai montar dieta, pô. É, Dieta pós-cirurgia. Pós-cirurgia, pô, montar a dieta, fazer tudo certinho, continuar fazendo a parte da a upper body, né? Vou estar conseguindo, pelo menos a questão da musculação e tudo mais, eu vou estar conseguindo manter. Então, tudo que eu puder fazer para manter a minha parte física em dia, eu vou estar fazendo. Meu irmão, voltar 100% com mais fome ainda, com mais vontade, né? Eu tava vindo muito bem, sabe? Tipo, eu tava, pô, grande favorito para ganhar mais um ano, mais uma temporada. Mas, cara, são as coisas de Deus, assim. Eu acho que eu não tenho do que reclamar, sabe? Não tenho do que reclamar de fato. Só tenho que agradecer. Eu ainda, mesmo com o joelho ruim, ainda consegui fazer 2 lutas, foram 2 vitórias, sabe? Então, acho que é um momento mesmo para. Às vezes a gente precisa disso, né? E a gente não tá sabendo. Mas a gente precisa tomar um tempo para, enfim, acertar algumas outras coisas ali. E acho que esse é o tempo que eu vou tirar, né? Eu ainda não tinha me adaptado, tipo assim, eu ainda não tinha feito essa questão de subir de categoria, né? Do jeito que eu queria mesmo. Acho que eu comecei isso com você, né? Que eu queria subir um pouco mais forte, né? E ficar mais seco e tal, mais bem preparado fisicamente para a galera dessa categoria. Então, de repente, eu acho que essa agora vai ser o tempo que eu vou tirar para fazer isso daí e voltar ainda melhor para o ano que vem. E Tony, quais são as suas apostas aí para os campeões aí do PFL esse ano? Já teve que sair, infelizmente, mas quais são... Inclusive da tua categoria, quem são essas apostas? Das categorias aí que você lembra, assim? Caraca, é gente pra caramba, cara. O Rauch ganhou a primeira, ele passou pros playoffs, cara, agora eu não ele lembro. não passou pros playoffs, infelizmente, né? Eu nem sei como é que tá a categoria dele agora, velho. Eu sei que tá ele em quinto, ele entra se alguém se machucar, né? Foi o que aconteceu. Entraram no meu lugar também, né? O quinto lugar entrou no meu lugar. E o quinto lugar, por coincidência, é o filho do meu professor, né? A gente, cara, foi muito ruim. Por quê? Porque na minha categoria tinha 2 atletas da minha academia, né? Que é o Josh Silveira, que é o filho do Conan, que é meu professor, e o Omar Akhmedov, que é quem tava marcado para lutar comigo agora. Né, que, putz, é um amigão meu também, e meu irmão, eu tava super mal de lutar com ele, sabe? Então, eu disse, caraca, velho, né? Que pena que a gente vai ter que lutar, mas coisas do esporte. Eu vou estar torcendo pra eles, com certeza, né? A galera da tua academia, pô. A galera da minha academia e tudo mais. Então, cara, tem o Josh e o Omar que vão lutar agora, e eu espero que quem ganhar dessa luta, né? Que tô completamente dividido, vai ser o campeão da minha categoria esse ano. Nas outras categorias, você tem o feminino, você tem a Kayla Harrison, que é lá da academia também, bicampeão. Kayla, eu não sabia que era de lá, pô. É lá da academia. Porra, a Kayla é braba. A Kayla é demais, cara. A Kayla é bicampeã olímpica de judô, né? É braba demais essa brabíssima, mulher, né? Brabíssima e tá... Mas é difícil ela ir pro todo mundo. UFC por causa do peso, né? Que ela é bem mais pesada, né? Eu acho que não é nem pela questão do peso. Eu acho que, cara, ela tá muito bem no PFL não, também. Não tem o que fazer, falando, cara. Né? Teve uma galera saiu do UFC e tá, tipo assim, super feliz com isso. Né? Pô, o Verdun, o Rory McDonald, o Anthony Pérez, quem mais, cara? Pô, uma galera saiu do UFC. Muita gente. Muita gente, cara. Muita gente que saiu, foi pro PFL e tá, tipo assim, infinitamente mais feliz. Que mulher, meu irmão. Mulher... Ela é brava. Ela é brava. Pô, ela passou por vários ciclos olímpicos, né, velho? Bicampeã olímpica de judô, cara. É sinistro. Ela é a única dos Estados Unidos, não sei se do mundo, mas ela é a única bicampeã olímpica de judô. Aí tem a Kayla, que bater ela vai ser muito difícil. Não, mas tem a brasileira também. Larissa Pacheco, né? Que vai ser a luta mais dura pra ela. Vai ser a luta mais dura pra ela. Então, assim, cara, difícil dizer, porque a Larissa, pô, torço muito por ela, né? Brasileira também. E a Kayla, que é da academia, né? Então fica aquela coisa, né? Pô, é difícil dizer. Mas, assim, vai ser um lutão. Eu quero que elas, independente aí, façam um lutão, meu irmão, e que a melhor está vitoriosa aí. E nas outras categorias, cara, eu não tenho acompanhado muito, na verdade, né? No peso pesado, sim, tem o Capelosa, que foi campeão do ano passado. Porra, que mão pesada aquele moleque, nossa senhora, cara. Tem o Renan Problema e tem o Clitson, que treina lá com a gente também. Então, assim... Esse eu não conheço, o Clitson eu não conheço. O Clitson era do UFC também tá lá.
Renan Problema. Tinha um brabo, Renan Problema. É engraçado. Mas é apelido também, né? É apelido. E aí o Clitson, inclusive, ganhou do Renan, né, na última luta. E aí eu não sei, cara, como é que tá. Eu não tô acompanhando, na verdade. Agora eu fiquei muito focado em resolver essas coisas enfim, da minha vinda pro Brasil e da cirurgia, fisioterapia, focar em tudo isso aqui que eu posso focar agora, né? Já que eu não podia focar na luta, eu vou dizer, meu irmão, vou focar agora na minha recuperação e em alguns outros pontos na minha vida ali que eu acho que eu posso melhorar, né? Um deles é isso que eu te falei, dessa questão de me adaptar melhor aí à categoria meio pesado. E, meu irmão, e é isso. Voltar o quanto Meteu antes um shape melhor. aí, meu irmão. Ó, temos uma pergunta aqui, ó. Galera, quem quiser fazer perguntas aí no chat, pode mandar perguntas aí, que a gente vai quebrar tudo aqui. Vamos responder todas as suas perguntas. Então aqui, ó, o Suede, personal Suede, tá sempre participando das lives aí. Um grande abraço pro Suede aí. Tá falando aqui, ó, grande sapato. Pet, pergunta se ele pudesse escolher um adversário, qual ele escolheria? E mostra pra ele a poltrona da verdade. Mostrar pra ele a poltrona da verdade? É a poltrona. Eu faço uma brincadeira nas minhas lives aqui, eu mostro e falo, meu irmão, aqui é o seguinte, isso aqui é a poltrona da verdade. Se tu tá com o metabolismo travado, senta nessa cadeira aqui que a gente destrava, descobre tudo. Sai tudo ali. Pode deixar só, que ele vai. A gente depois, ele vai ter que fazer a consulta pós-cirurgia pra gente ajeitar a dieta aí. Mas respondendo agora a outra pergunta, eu desconheço já, né, o sapato, mas pode responder aí. Não tem esse negócio de escolher adversário não, né? Cara, eu nunca tive esse negócio de escolher muito adversário, mas é uma luta que eu queria ter feito já no UFC, que não rolou, foi com o Borrachinha, né? Ele fala muito e realmente eu queria ter lutado com ele, sabe? O Borrachinha. Queria muito ter lutado com ele, mas ele não quis lutar e não rolou. E tava certo ele mesmo, que ele sabia que ele poderia perder e ele tava vindo num hype maior, ele tava vindo num momento melhor que eu, né? Apesar de agora não. Ele tava vindo num momento melhor na época e não aconteceu a luta. Eu gostaria de ter lutado com ele porque a gente tá com essa rusga aí desde a época do TUF, né? Verdade. Verdade. Então, então respondeu aí, ó, o Borrachinha. Mas não é escolher porque... escolher por outras coisas, né? Faria por diversão. Bateria nele por diversão. Isso, exatamente. Aqui, ó, Willy Dias. Boa, irmão. Você é demais. Chufei. É a tradução, tô te falando, os caras traduziram. Deixa eu ver. Não, então, já que tu tocou nesse assunto aí, ô Tony, de onde saiu essa coisa do cara de sapato, cara? Explica aí. Cara, o cara de sapato foi logo quando eu me mudei pra João Pessoa. Ricardinho Vieira, né, ele era o professor do meu professor, do Helder Medeiros, né? Bob Esponja. E ele foi fazer um seminário lá em João Pessoa. E ele é gaiato pra cacete, gosta de botar apelido em todo mundo. E aí ele tinha o maior queixão. Eu falei, pô, e aí, queixo de faraó e tal. Aí ele, pô, e tua cara aí que parece um sapato bico fino, não sei o que. Os caras, cara de sapato. Aí ficou nessa, começaram a me chamar de cara de sapato. E tu pegou pilha? Peguei, claro, né? Eu odiei, por isso que pegou, por isso que tá até hoje. Se eu não tivesse ligado, não tinha pego. Caraca, eu lembro quando eu tava. Meu cunhado também assistia lá a TUF com a gente, assim, no domingo, aquela coisa toda. Aí, porra, quando anunciaram, não, o fulano, Antônio, cara de sapato, aí foi, cara, aí ficou aquela parada na mente. E aí, coincidentemente, muitos anos depois, a gente tá aqui, né, cara, trocando ideia. Né, trocando ideia aqui, falando sobre o mundo do MMA aí. E assim, Tony, o que a luta te ensinou, assim, pra sua vida? O que você pode falar pra galera em relação a isso? Cara, muita coisa. Mais recentemente é a questão da resiliência, né? Você realmente nunca desistir. Eu passei por momentos muito difíceis, né? Como eu te falei, eu tava vindo uma fase muito boa depois. 5 vitórias seguidas, né? Só perdi número de sequências pro campeão. E aí veio a primeira lesão, né? E aí eu tive que ficar um tempão parado e você volta. E por mais que você queira, não volta a mesma coisa. E aí veio uma derrota. Aí depois, meu irmão, sabe, vieram 3 derrotas seguidas, assim. Eu falei, caraca, como assim? E junto com as derrotas, 3 cirurgias, né? Que foi a lesão. Eu tive uma lesão no peito, eu rompi a musculatura do peitoral. Aí depois eu tive uma infecção junto, na época até com o cigano. Ele teve na perna, eu tive infecção no dedo. Tive que ficar 14 dias no hospital tomando antibiótico. Sabe? Eu tive que passar por um procedimentozinho também. Aí depois o rompimento do LCA e do menisco do meu joelho esquerdo, sabe? E junto com isso, depois de cada cirurgia, né? Enfim, aquele tempo de recuperação, não sei o quê, não vinha a mesma coisa e terminava uma derrota. Inclusive, tiveram lutas que eu achei que não foi derrota, né? Mas, enfim, foram coisas que, meu irmão, aconteceram e que depois eu vi que foi muito melhor pra mim no final das contas.
né? As E coisas aí foram encaminhando, foram né? Pra encaminhando, estar do jeito que tá hoje, né? Eu, Exatamente. assim, eu sou um cara que eu acredito muito em Deus, né? Eu sou cristão, acredito muito em Deus e eu mesmo coloquei aí a direção da minha vida nas mãos dele, então sabe, pedi que ele guiasse, que fizesse o melhor para mim. E às vezes você não entende as coisas ali naquele momento, mas mais na frente você vai entender, né? Tem até uma história muito engraçada engraçada não, uma história assim que marcou minha vida realmente, já eu te conto. Mas é isso, tudo isso me levaram a ir pro PFL, sabe? E enfim, hoje eu tô muito melhor como pessoa, como profissional, campeão, financeiramente foi muito melhor para mim. Então é continuar. Teve um momento que eu quase desistia, sabe? Quando depois daquela última luta do UFC que eu perdi, cara, eu falei: "Ah, meu irmão, quer saber, velho? Pô, isso não é para mim, não é possível, pô, tanta lesão, uma coisa atrás da outra, tanta coisa acontecendo, pô, 3 lesões, 3 derrotas". Falei: "Não, velho, isso aqui, eu não nasci para isso então, não é possível". Eu achava que tinha, mas não tinha, sabe? Aí eu fiquei nisso, e aí foi o Bochecha, né? Que é meu parceiro, tava morando até lá em casa também na época. E o Marlinho Moraes, que chegaram e falaram: "Meu irmão, você tá maluco, velho. Você vai desistir nada, velho". Porque eles me conheciam, sabe? Eles sabiam do meu potencial. Eles falaram: "Meu, você não vai desistir nem a pau, velho. Você tá louco? Você ainda tem muita coisa pra fazer, velho. Sabe, no esporte. Não vai desistir nem a pau". Não me deixaram desistir. Me botaram em contato com o Ali, que era o empresário deles na época, que hoje é meu empresário. E, meu irmão, simplesmente mudou o rumo das coisas, assim, como eram para acontecer. E estamos aí, né? Campeão do PFL, sabe? Hoje muito mais confiante, hoje muito mais bem preparado em todos os aspectos, sabe? Então é resiliência, é continuar, nunca desistir, apesar dos momentos ruins, e você passa por isso na vida, você passa por isso em momentos de luta, às vezes tá perdendo uma luta e, meu irmão, a reviravolta, você consegue nocaute, uma finalização, sabe? Então é nunca desistir, meu irmão, até que, meu irmão, o gongo bata ali, né, que seja o final, meu irmão, tá sempre dando o seu melhor e fazendo realmente assim, com muito amor, sabe? Com muita dedicação, da melhor maneira possível, né? Então acho que é isso que a luta me ensinou. Então, mas o lance do nome do podcast, você deve ter se perguntando: "Pô, por que tem esse nome aí, né? O nome A Vida é um Caos". Ele vem justamente dessa questão de entender que em algum momento vai dar algum problema, que a vida é caótica. Sem É dúvida. porque, às vezes, nas adversidades, assim, que as pessoas passam, né? A primeira coisa que ela faz, assim, é, cara, desistir da parada, Sim. sacou? Então, assim, porque foi uma sacação que eu tive em relação à dieta, né? Às vezes eu mandava mensagem para um cliente, assim, eu falei: "E aí, como é que tá a dieta?" Só que a pessoa: "Ih, Pet, deu muito problema. Dieta, deu um problema aqui, deu um problema ali, cara, deu muito problema." Deu muito problema, apareceu um bolo de chocolate na minha frente sem querer. Caraca, e enfim, cara. E aí a dieta foi embora. Eu falei: "Cara, mas faz parte do game, cara. Esse monte de problema que aconteceu nesse período aqui vai continuar acontecendo, cara. E a gente tem que continuar ali porra, segurando a onda e continuar firme, né, cara? É isso aí, é resiliência. Então o lance do A Vida é um Caos é meio que uma palavra de ordem justamente pra gente ser resiliente, sabe? Sim. Porque essas paradas vão acontecer o tempo todo. Sacou? Direto. E você aprende muito, na verdade. A gente aprende, né? No sofrimento a gente aprende bastante, velho. E, cara, a gente evolui muito. Eu sou outra pessoa, outro ser humano, depois de várias coisas que aconteceram na minha vida. Sabe? Se passaram muitas coisas na minha vida, né? Pô, tem a questão, a gente não falou muito aqui, mas eu já tive síndrome do pânico e tudo mais. Isso tudo me fez um ser humano melhor, no final das contas. No começo eu não entendia. Eu falei: "Caraca, mas por que comigo?", sabe? Né? A gente sempre se pergunta. Mas, cara, no final das contas você olha assim e fala: "Cara, que se não fosse aquilo, né? Eu não estaria, não seria o que eu sou hoje". E muitas vezes demora, né? Muitas vezes demora. A história que eu te disse, eu falei, né? Eu acredito muito em Deus. E eu comecei assim, essa minha comunhão com Deus, eu tinha mais ou menos 17 anos, sabe? E eu tava uma vez num grupo de oração, cara, eu fazia jiu-jitsu, não pensava em lutar MMA, tinha nada a ver assim com MMA. E uma mulher, sabe, também chegou assim pra mim, disse que tava vendo na minha cintura um cinturão dourado, como se fosse um cinturão de boxe. Ela virou pra mim e falou isso. Eu tinha na época 17 anos, sabe, 17 anos. E aí, meu irmão, eu falei: "Ah, tá legal e tal", tipo, sei lá, de repente vou ganhar um campeonato de jiu-jitsu, mas era medalha, né, jiu-jitsu, não Jiu-jitsu era não nem tem o cinturão, não tem exatamente. cinturão. Eu falei: "Tá, beleza, cara". Então, passou-se um tempão, eu comecei a treinar MMA. Falei: "Caraca, você, meu irmão", tipo assim, uns amigos me lembraram: "Lembra daquele dia, velho, que eu tava lá e tal, não sei o quê? Caraca, você vai ser campeão, cara, não sei o quê".
E aí eu falei, caraca, vou ser campeão do UFC, não sei o quê, né? Pô, e na época do TUF foi bem... Pô, era na Globo, né? A Globo, pô, é absurdo, assim, a questão de visualizações, a quantidade de gente que assistia, era 12 milhões de views, assim, acho que por episódio, sei lá, eu não lembro, era um número absurdo, assim, de É um views. alcance muito Um grande, alcance né, muito cara? grande, mesmo sendo, eu lembro que quando eu saía assim, a galera, todo mundo me reconhecendo na rua, eu falei, caraca, que massa, né? Porque era muito grande, assim, e era, cara, um domingo à noite, quase segunda já, e a galera assistia, É, né? eu lembro, eu assistia, pô, eu acordava Era, cedo sabe? na segunda, eu É. ficava, E uma caraca, galera era brabo. torcendo, não sei, por algum motivo criaram também esse vínculo aí comigo, não sei se pelo apelido, que era engraçado e tal, a criançada achava que era até um super-herói, cara de sapato, né? Cara, tu é é que tu é carismático, cara. Tu era, porra, e lá tu era carismático, tu falava umas paradas maneiras assim, enfim. É, né? Tu era amigo da galera toda, tu era, porra, a É. galera que todo mundo, o cara que todo mundo gostava dentro da casa ali, né? Cara, e aí depois aconteceram todas essas coisas, né? Eu, pô, ali naquela confiança, cara, você campeão, era uma coisa assim de Deus mesmo, que tinha, sabe, escrito pra mim, pra minha vida. E aí, meu irmão, acontece, meu irmão, lesão, derrota, sai do UFC. Eu falei, meu irmão, o que aconteceu? Sabe, com aquilo lá que tava pra acontecer comigo. E eu, já pra desistir, desistindo, meu irmão, aí eu vou, volto, né? Pô, sabe, tipo, Logo em volto seguida vira ali, logo em campeão, pô. seguida viro campeão. Eu falo, meu irmão, não vou questionar mais nada, porque, tipo assim, você não sabe o que é que a vida te prepara. E aí aquela mulher, que, meu irmão, eu não via essa mulher, eu nunca mais falei com essa mulher, eu nem lembrava da cara dela. Ela me mandou uma mensagem no Instagram. Lembra daquele dia que a gente tava num grupo de oração, não sei aonde, tal, não sei o quê. Deus, tipo assim, não falha, sabe? Ele cumpre a palavra dele. Meu irmão, 15 anos depois, né? Sei lá, 14 anos depois. Foi ano passado, pô, 14 anos depois, ele, caraca, veio e aquele cinturão que ela viu foi 14 anos depois. Então, pô, até ano passado eu não entendia o porquê, né? Mas ano passado, 14 anos depois, eu fui entender, entendeu? Como as coisas funcionam. Engraçado, né? E agora, mudando bruscamente de assunto, Tony, como é que tá esse coração aí? Porque aqui é tipo de frente com o pet, né? Tipo de frente com a Gabi, só que é de frente com o pet aqui. É. Pô, tá ótimo, Pet. Melhor momento, tô bem, tô Não, mas tranquilo. não sai como é que esquiva não, pô, fala aí. Ah, pô, mas pior que é verdade, graças a Deus, pô, Mas tá coração. solteiro, Tô tá solteiro, pô, casado. solteiro. Então a galera já Você sabe, né? não. Já sabem aí, né? Então, ó, tá solteiro no Rio de Janeiro. Tudo bem que vai estar lesionado. Lesionado não, vai estar cuidando da lesão. Vão precisar cuidar de mim mesmo. Vão precisar cuidar, porque do jeito que eu tô aqui, eu vou precisar de cuidado mesmo. Então vamos abrir uma seletiva, entendeu? Para pretendentes cuidarem de Tony, É entendeu? isso. Vou Né? precisar, vou precisar. É. Então, poxa, Tony, chegamos aí como a gente tinha falado, né? Chegamos aí a 1 hora de live. Tem uma mensagem final que eu queria deixar pra galera aí. Eu gostaria de agradecer pra caramba a tua presença aqui. A gente já se conhecia só online, né? Então eu já te acompanho há muito tempo, mas só online. Então é a primeira vez que a gente tá se vendo assim, né? Aqui pessoalmente, Só né? consulta online, né? Só consulta online, né? Então, já são até algum tempinho, né? Já tem alguns anos aí que a gente está fazendo esse acompanhamento. E eu gostaria de agradecer imensamente por participar aqui do meu podcast. Depois esse aqui a gente vai colocar em outras plataformas, terão uns cortes também. Mas deixa uma mensagem final pra galera aí, cara, que foi muito maneiro trocar essa ideia com você. Pô, Pet, primeiro te agradecer também, maior prazer estar aqui com você. Obrigado por todo o suporte que você tem me dado esse tempo aí, me ajudou pra cacete. Não sei se você sabe, imagino que saiba, né? Que tem me ajudado pra caramba aí a performar e enfim, conseguir aquele cinturão. Tudo isso é uma união de forças, né? Então a gente uniu aí os trabalhos, né? Você junto com os treinadores, com todo mundo que faz parte da minha equipe, né, pra gente chegar onde a gente chegou. Então, brigadão pelo convite. É um prazerzaço estar aqui. A gente tá aqui pessoalmente. E, cara, eu acho que a mensagem é mais ou menos aquela mesmo que eu passei, né? O que eu aprendi na luta é o que eu trago pra vida. Essa questão da resiliência, né? Se você acredita em alguma coisa e você quer fazer alguma coisa, dê o seu melhor, faça com muito amor, né? Sem passar por cima de ninguém, obviamente. Sabe? E, meu irmão, sabe? Se doe de coração e nunca desista, que um dia a gente chega lá, né? Ah, é isso aí. Tony, muito obrigado.
Valeu, Obrigado Pet. pra caramba. Obrigado, Porra, cara, show de bola. Tamo E é isso junto. aí então, tamo junto, pessoal. E aí, ficamos aí com mais um podcast A Vida é um Caos. E até o próximo episódio. Eu sou Peterson Mendes, esse foi o episódio 31 do nosso podcast. É isso aí. Valeu! Que isso!